Então, gente, obrigado pela presença de todos. Muito feliz aqui em realizar mais um Compliance Talks, um evento que a gente sempre prepara com muito carinho, né? Esse evento rodou antes da pandemia de forma presencial, rodou em São Paulo, rodou em Belo Horizonte, de forma não presencial. A gente já fez uma outra edição, né, de inteligência artificial aplicada a programas de integridade. Todo esse material de edições anteriores você pode encontrar lá no site da Click Compliance. E dessa vez a gente vem falar sobre um tema bem especial, um tema bastante interessante, que tem que fazer parte do cotidiano de todo mundo que trabalha na área de compliance, e eu estou trazendo uma presença aqui de um expert, mais do que um expert, um amigo, que é o Clodoaldo. Bem-vindo, Clodoaldo. Obrigado, Marcelo. Sempre um prazer, aí, uma satisfação estar participando de eventos que fomentem, né, a governança corporativa, compliance, gestão de riscos, né? Isso é sempre importante, não só para o mundo empresarial, para o mercado, mas acaba afetando a sociedade como um todo, né? Trazendo benefícios de forma geral. Muito perfeito. Bom. Eu queria dar uns recadinhos aqui para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica. Perfeito. A Karen aqui, a minha fiel escudeira, ela está moderando o chat. Então, ao longo da apresentação, vocês podem fazer as perguntas, perfeito. Ela vai compilar as perguntas similares e a gente, no final, vai tentar responder todas as perguntas. Outra coisa interessante também é o seguinte, a gente tem um presente para vocês, perfeito? Uma ferramenta que a gente construiu com o maior carinho, e ao longo da apresentação eu vou disparar um link para vocês para baixar essa ferramentinha, e aí vocês só vão conseguir receber esse link se o vídeo, né, a apresentação não tiver em tela cheia, perfeito? Se alguém não conseguir receber esse link, não tem problema, a gente passa um e-mail para a gente, abre um contato com a gente, não tem problema, e a gente passa para vocês o link da ferramenta. Beleza, então vou falar um pouquinho aqui da agenda de hoje. Então, a gente vai dividir essa apresentação em duas etapas. A primeira etapa, que eu vou contar aqui com a ajuda do Clodoaldo, ele vai abordar a parte mais de fundamentos, contexto, por que a necessidade, e vai abordar um framework, né, que a gente tem discutido ao longo de alguns meses, né, uma modelagem de um framework para você aplicar due diligence de forma racional na sua empresa. Depois eu vou falar um pouquinho de processos, né, eu acho que a gente aqui do Click Compliance, a gente bate muito na tecla de processos, perfeito? Acho que a fundamentação é importante, mas para fazer as coisas acontecerem em compliance, a gente precisa de processos. E, claro que, quando a gente pensa em escala, a gente tem que aplicar tecnologia nesses processos. E, no final, eu vou mostrar para vocês uma ferramentazinha que a gente montou, né? É uma ferramentazinha Excel, um monte de fórmula bacana lá, que totalmente aberta para vocês poderem customizarem e usar no dia a dia aí do seu programa de compliance, principalmente para a parte de due diligence, obviamente. Então, sem mais, eu passo a palavra agora para o Clodoaldo, e o Clodoaldo pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você e entrar no tema aí. Sim, claro. Obrigado, Marcelo. Eu vou falar rapidamente, né, sobre a minha experiência profissional. Eu já atuo há mais de 20 anos nessas áreas relacionadas à governança corporativa, seja compliance, gestão de riscos, auditoria interna, controles internos, revisão de processo. Então, trabalhei por 9 anos na Ernst Young, né? Na minha época, Ernst Young, hoje EY.
também empresas de grande porte, depois como o Walmart, a Sony, hospitais, grupos como São Camilo e também como Santa Catarina, né? Sempre atuando nessas áreas de governança, seja vestindo o boné de compliance, controles internos dessas áreas afim, né? E tenho acompanhado essa mudança, né, essa evolução do âmbito não só regulatório, mas de mercado também em relação a questões que promovem e disseminam a ética e a integridade nos negócios. Eu queria passar alguns conceitos, né? Talvez para alguns seja básico, mas para que a gente pudesse estar todos na mesma página, né? Então, primeiro, o que é due diligence, né? Se fala muito na due diligence, ela é um termo em inglês, né? É uma diligência prévia, essa é a tradução da palavra, que consiste em fazer uma avaliação de potenciais riscos de terceiros com os quais a empresa ela pretende estabelecer relações comerciais, negócios, e que pode, de alguma forma, ter esses negócios aí afetando a sua imagem e reputação. E por que fazer a due diligence, né? Por que é tão importante a gente fazer a due diligence? As empresas elas têm investido grandes recursos, tempo em estabelecer programas de compliance, em atender os requerimentos, mas não basta só fazer a lição de casa, né? É necessário também ter essa segurança em relação aos seus terceiros, aqueles prestadores de serviço, parceiros que estão na sua cadeia de valor. Então, a due diligence, ela se propõe a dar essa visão geral, né, entender, conhecer o seu parceiro, o seu fornecedor, antes mesmo dele se tornar, né? Um dos princípios da due diligence é que ela seja feita de forma antecipada, de forma prévia, para que você possa fazer uma avaliação de riscos, né, seja do ponto de vista de compliance, né, ligado a questões de impacto que possam trazer riscos de impacto de imagem, de reputação, seja do ponto de vista financeiro dessa empresa, a capacidade dela honrar seus compromissos em continuar a sua operação, seja do ponto de vista legal também, de atender a toda a regulação, a legislação, para que seja muito claro para você os riscos potenciais que aquele fornecedor, aquele parceiro pode estar trazendo para a tua companhia e, no final, até te possibilite uma tomada de decisão segura, até mesmo em não estabelecer relacionamento com aquele terceiro, né? Com isso, você vai ter muito mais segurança, né, na tua operação, nessa relação com esse prestador de serviço, com esse terceiro, e também uma eficiência maior, à medida que você se certifica que alguns controles, alguns princípios básicos estão sendo observados por este prestador de serviço. Trazendo um pouco do contexto regulatório, né, é premissa das organizações cumprir 100% da legislação vigente, das regulações, dos seus normativos internos, né? Mas, como eu disse, isso se estende também para aquelas pessoas jurídicas que estão na nossa cadeia de valor. E aí eu trouxe algumas legislações, né? Existem várias, e aí mais afetas ou não, dependendo da área de atuação, mas essas são as que são preponderantes aí, né? A lei de lavagem de dinheiro já está desde 98, né? E até foi algo que eu vivi também ali na época que eu trabalhava em bancos ainda, muito forte, e que ainda e vai ser mais ou menos de acordo com a natureza da operação da companhia, né? Se a sua atividade, o seu negócio, ele propicia a possibilidade da prática ilegal da lavagem de dinheiro ou não, mas é um tema bem importante. A lei de anticorrupção, talvez a mais falada aí nos últimos anos, desde a sua criação, até mesmo antes disso, né, os movimentos que levaram à promulgação da lei anticorrupção e depois o decreto 8.420 que regulamenta essa lei em 2015. E
mais recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, nossa conhecida LGPD. Então, não bastam os esforços, né, para estar em conformidade, em compliance com esses regulamentos, que já dá um grande trabalho interno, mas garantir ou assegurar minimamente que os nossos parceiros, fornecedores, os terceiros, eles estejam em conformidade também com essas leis e regulamentações. Isso é importantíssimo, né? Trazendo aqui talvez materializando, né, porque é importante se fazer due diligence, e aqui eu não quero entrar no mérito se foi realizado ou não, né, e se uma due diligence evitaria o problema que aconteceu no Carrefour, mas é muito mais ressaltar o impacto da atuação de um prestador de serviço, de um fornecedor que você tenha, né? Então, acredito que todos acompanharam aí a repercussão, né, de ações, né, que são contraditórias aos valores declarados pelo Carrefour, ali por uma empresa de segurança, e que levou a um dano, um impacto, né, de imagem e reputação que ainda não se consegue mensurar, né? Nem os desdobramentos disso e por quanto tempo vai durar, né? Eu trouxe esse escândalo porque ele foi bem relevante, mas diariamente, em maior ou menor escala, nós sabemos que problemas de compliance, de ética, de transparência, assim como nossas empresas estão sujeitas, apesar dos esforços de programas de ética e integridade, o terceiro também, e aí potencializando isso, porque o monitoramento é muito mais desafiador, né, num ambiente que não o nosso. Uma ideia de todo o processo, né, do macro processo que envolve a due diligence ali na cadeia de suprimentos, a partir da necessidade do negócio, e aí é o momento de já pensar nessa due diligence. Como eu disse, eu quero reforçar isso, né, e o próprio significado, que ela seja de forma antecipada, para justamente prevenir, evitar alguns riscos, né, exposição a alguns riscos após a contratação. Né, com base no resultado, a empresa se sente mais segura e ela pode fazer ou não a contratação. E fazendo essa contratação, também existe um trabalho ali árduo ali de monitoramento, de gestão desse contrato, né? Não vai ser objeto, não vamos falar tanto da gestão do monitoramento, mas é algo também importante que às vezes a empresa ela negligencia. É super importante até a conclusão desse contrato com esse terceiro. Falando um pouco agora desse framework, né, que ainda não é um produto final, como o Marcelo comentou, já é objeto de discussão e de busca de uma solução, uma melhor solução, uma melhor eficiência dentro das companhias para atender os princípios de due diligence, mas nós nos debruçamos, né, e chegamos a um resultado aqui, até a planilha, né, que vai ser disponibilizada ao final da apresentação, mas que ele visa cobrir essas preocupações e também se tornar esse processo ágil, né, dentro das organizações, inteligente, para que não seja burocrático, não engesse e trate, né, os fornecedores de acordo com o risco que cada um oferece, né? Então, esse framework, ele visa, num primeiro momento, você identificar o teu fornecedor e o quanto ele significa para a tua companhia, para o teu negócio, pensando nesses quadrantes, né? Se o fornecedor é um fornecedor estratégico, se ele oferece produtos e serviços que são commodities ou que são gargalos, né? O quanto esses produtos são críticos ou não para a tua operação, né? E são alavancáveis, né? Alavancáveis no sentido de ser commodities ou não, né? Mas olha também do ponto de vista do montante envolvido.
né? Seja na contratação spot, seja na compra, no volume comprado anualmente por aquele fornecedor. Aliado a esse levantamento, né, de quanto esse terceiro, esse fornecedor, ele representa monetariamente, né, é importante a gente olhar o risco de fornecimento, como eu coloquei também, mas também olhar para a atividade que ele presta, né? Pode ser que ele não tenha um valor relevante financeiro, não tenha um risco de fornecimento, mas o fornecedor que está sendo analisado presta um serviço de alto risco de imagem e reputação, né? Por exemplo, serviços que envolvem uma relação direta com agentes do governo, intermediários, né, ou até mesmo relação, pensando em entidades, né, filantrópicas, ONGs. Então, existem outros aspectos que não só ali volume financeiro e estratégico que podem potencializar o risco e fazer com que você precise fazer uma due diligence um pouco mais profunda, olhar com um pouco mais de atenção esse fornecedor. Esses elementos, né, de uma forma muito geral, eles vão possibilitar você fazer uma classificação de risco, né? Aqui nós estamos propondo uma classificação nesses 4 níveis, baixo, médio, alto e crítico, que vão justamente direcionar qual vai ser o nível de profundidade que você vai aplicar uma due diligence, né? Obviamente, para o crítico, você vai aplicar uma due diligence full, né, aplicando todas as questões ali possíveis para que você faça essa due diligence de uma forma efetiva e tenha mais conforto e tranquilidade na sua decisão, na tomada de decisão. Questões básicas, né, que devem ser observadas, independente do nível, né, a partir de um risco baixo, ou seja, para qualquer fornecedor, né, eu preciso verificar se ele tem experiências e credenciais para atender essa demanda, né? Isso é básico, né? Isso antecede até as questões de compliance. Conformidade com o CNAE, né? Parece até básico, né, essa questão, se ele tem na sua natureza jurídica, está apto, né, apresenta a classificação nacional dessa atividade de forma registrada. Só para se ter uma ideia, né, durante a pandemia foram contratadas empresas para atender a saúde de uma forma geral, e aí a gente sabe que também teve um relaxamento pela necessidade, a tempestividade que se requeria a contratação, de empresas que não possuíam nenhum CNAE relacionado à saúde, até mesmo longe disso, algumas aberrações. Então, parece básico isso, e até por isso que parece não, é básico, mas nem sempre é realizado no processo de due diligence. E aí, entrando para questões que já são resultado daquela primeira avaliação de risco do fornecedor, nós olhamos para alguns aspectos, olhando para o prisma financeiro, né? E aqui a gente colocou já pensando nesses riscos. Se ele for um fornecedor que apresenta um risco médio, nós olharemos esses aspectos aqui. A consulta a um órgão de proteção de crédito, seja um Serasa, um Boa Vista, e aí olhando sempre se oferece restrições relevantes ou não, né? Aqui existe uma certa subjetividade, e aí vai muito do apetite ao risco de cada organização, do que seriam essas restrições relevantes. Mas é importante olhar de forma qualitativa essa questão. A dependência financeira, né, o quanto esse fornecedor ele depende desse relacionamento com você, o quanto você representa do faturamento dele, é importante para olhar a perenidade e longevidade desse fornecedor. Nível de endividamento e liquidez aqui, minimamente também, que algumas análises simples podem te proporcionar. E a partir aí dele não... Perceba que para o nível de risco baixo de um fornecedor,
nesse framework nós estamos dispensando uma análise financeira, já entendendo que não envolve um valor financeiro relevante e já outras questões de maior risco não são pertinentes a ele, tá? Até para que o processo tenha agilidade. Mas para um risco alto, daí a gente adiciona aquelas que já foram aplicadas ao risco médio, né? A gente adiciona a verificação do nível de solvência do fornecedor, se indica alta probabilidade de falência, e se foi realizada uma quantidade mínima de cotações, né? Melhor prática de mercado, ou a prática de mercado, sempre traz a necessidade de 3 cotações acima de determinado valor. E para um risco crítico, a gente amplia um pouco mais, né? Se foi feita uma RFP, se foi aberto para concorrência de mercado, né? Dando mais transparência a esse processo de contratação, né? É importante dizer, né, que sempre o apetite ao risco vai determinar o quanto as empresas vão estar classificando seus fornecedores, né? Para algumas empresas, o risco médio ele precisa adicionar outras verificações além dessas. Ou para outra mais agressiva, ela vai dispensar olhar nível de endividamento, por exemplo, né? Então, sempre esses critérios aqui, eles são ajustados de acordo com o apetite ao risco de cada organização. Olhando para os aspectos de compliance, né? E aqui sim a gente olha para todos os fornecedores, mesmo aquele de risco baixo, né? Começando por ele aqui, as preocupações, se existe algum conflito de interesse, se existem mídias negativas, minimamente uma pesquisa simples ao Google, mas é necessário fazer. Então, são questões que nós entendemos que não podem ser dispensadas por menor que seja o fornecedor. Estendendo essas questões para um risco médio, a gente também olha a existência de processos judiciais, né? Pensando sempre em que estágio, né, e que parte da ação o fornecedor ele se encontra. Isso é importante também, essa análise qualitativa, né? Até fazendo um parênteses, né, a gente conhece várias ferramentas de mercado que são muito úteis, né, mas que se você não tiver uma configuração desses parâmetros para a tua necessidade, você acaba não fazendo o uso adequado dela, né? A gente tem experiência em algumas ferramentas que vão te trazer um dossiê com muitas informações, às vezes dossiês de 30, 50 páginas, e você não consegue dizer se aquilo é um problema ou não para a tua organização, né? No final, acaba não servindo de uma ferramenta para tomada de decisão, porque você não explorou a ferramenta de uma forma adequada, com inteligência, né? Falando do fornecedor do risco alto, né? Relação com o órgão público, essa é uma questão que de antemão já foi olhada, né? Nós não estamos abordando de forma detalhada aqui o framework, mas algumas perguntas básicas já foram feitas antecipadamente para que pudesse até direcionar o risco desse fornecedor, né? Essa questão com o órgão público é uma delas. Aqui, na verdade, a proposição é que você entenda melhor qual é esse tipo de relacionamento, né? É uma empresa do qual o agente público é sócio, vai ser um intermediador de negócios com o órgão público, enfim. A questão de existência de red flags, né, até a própria lei de lavagem de dinheiro traz um compêndio de red flags, mas são situações preocupantes, né? Não necessariamente são problemas, mas são pontos de atenção onde é necessário na due diligence se verificar se eles existem ou não. E por fim, para o crítico, né, aqui também, de novo, né, sempre bom dizer que é customizável, aí nós estamos já elevando o nível e minimamente requerendo que esse fornecedor ele tenha um código de conduta e um canal de denúncias, né? A gente sabe que cada vez mais essa régua vai subir, né, para empresas
de médio e até mesmo de pequeno porte, para minimamente terem uma estrutura, não a estrutura de compliance, né, mas mecanismos, instrumentos de compliance, e isso a gente tem observado no mercado aí, sendo requerido até mesmo por editais, por parcerias, né? Então é algo que o mercado ele vem se regulando nesse sentido e fomentando as empresas a terem o mínimo em relação aos instrumentos de compliance. E também o aspecto legal, né? Aqui também a gente entende que o fornecedor de risco baixo, ele já respondeu algumas perguntas que não oferecem riscos nessa esfera ou são muito pequenos. Então, a partir do risco médio, a gente olha alvará de funcionamento, licença de operação, se for o caso, né, visto do corpo de bombeiro para funcionamento e minimamente uma certidão negativa de débitos, né, que também é uma consulta gratuita, fácil de se fazer na internet, para verificação de débitos municipais, estaduais, federais, FGTS, trabalhistas, entre outros. E ali para o fornecedor de risco alto ou crítico, a formalização de contrato, né? Não só a formalização do contrato, mas contratos que tenham cláusulas obrigatórias de compliance no fornecedor, né? Dentre elas, a aderência ao código de conduta da companhia, as questões relacionadas à lei anticorrupção, confidencialidade, sigilo das informações, conflitos de interesse, concorrência leal, etc., né? A gente sabe que o contrato ele não garante por si só, né, uma aderência, mas é a porta de entrada para que futuramente, eventualmente, se necessário, você possa cobrar mais veementemente uma postura e a aderência desse fornecedor em relação a esses temas. Com base em toda essa análise, né, cada pergunta que foi colocada nos diversos temas ali, financeiro, compliance e legal, elas representam uma pontuação. Essa pontuação ela vai ser somada e, ao final, ela vai produzir um rate, né? Obviamente, tem as perguntas, elas procuram ser binárias ali, né? Não serem abertas, para que ela possa produzir um rating para uma avaliação daqueles aspectos que são negativos, né? Toda vez que é oferecida uma resposta que não é aquela esperada, é atribuída uma pontuação a esse fornecedor. Ou seja, né, quanto maior essa nota do rating que ele chegar, pior é a situação dele em termos de riscos que ele oferece. Aqui materializando, né, esse range desse score que ele chega, e aqui também é algo que volto nesse ponto, né, cada organização vai definir de acordo com o apetite ao risco. A gente tem uma situação satisfatória, né, onde as restrições identificadas ali, elas não são relevantes, elas são até uma determinada pontuação, né, e como parecer de compliance, a gente tem, não temos ressalvo quanto à contratação desse fornecedor, né. A gente tem um intervalo mediano ali, né, onde a gente entende que ele traz um sinal amarelo, uma luz de atenção ali, onde precisa ser avaliado. Ele pode ser contratado, mas ele necessita de uma aprovação, de um olhar com mais carinho para aqueles pontos de atenção. Então, a recomendação é que sejam submetidos para uma aprovação de uma alçada superior. E acima de determinado rating, a gente entende que é insatisfatório do ponto de vista de risco que ele pode oferecer à companhia, e a recomendação é que se avalie a contratação de outro fornecedor, né? A gente não é taxativo também do ponto de vista de dizer para não contratar, até porque a gente pode ter uma restrição de prestadores de serviço, de fornecedores para aquele objeto que a gente está buscando, pode inclusive ser um fornecedor exclusivo, né?
mas é importante de igual forma fazer a due diligence, como eu disse, para se ter a visão dos riscos nos quais a empresa está exposta. Né? A gente coloca também aqui o parecer de compliance, né? Mas a gente entende também que com a evolução e a maturidade da organização nesses aspectos, nada impede que a própria área de suprimentos ou uma outra área na companhia faça, né? Também não existe o certo e o errado, geralmente a gente vê esse nível de maturidade nas organizações determinando a participação direta ali no processo da área de compliance ou de outras áreas de segunda linha dentro do... Até mesmo auditoria, algumas empresas colocam para essa deliberação, mas, como eu disse, isso vai depender muito do nível de maturidade da organização. E aqui um gráfico que representa isso, né, o risco do fornecedor, que nós discutimos inicialmente, e a criticidade dessas restrições que são apontadas no resultado da due diligence. Tudo isso vai determinar o nível de alçada de aprovação, né? Obviamente, um fornecedor que envolve um risco crítico e que tem muitas restrições vai depender de uma alçada muito maior do que outros de menor escala, né? De forma geral, esse é o framework que nós, na verdade, não inventamos roda nenhuma, né? Mas tentamos trazer inteligência, né? Para que ele seja, de fato, faça sentido na organização e que os recursos sejam utilizados e direcionados para aqueles fornecedores que ofereçam maior risco, né? E que gere também um processo que tenha critérios objetivos e que possibilite a formalização desses processos para futura verificação. A gente sabe que uma das premissas do programa de compliance, até para que ele seja considerado efetivo, é que ele tenha evidências, ele tenha formalização de tudo aquilo que foi feito, né? E não é diferente com o processo de due diligence. E eu acho que interessante, Clodoaldo, que a gente até bateu bastante nesse ponto, nesse assunto, foi que, na verdade, a beleza da modelagem é que ela tem que ser adaptada a cada realidade, né? Então, cada empresa, cada setor tem ali especificidades, perfeito, que cabem uma modelagem do que é crítico, né, do que é médio, do que é alto, do que é baixo, a pontuação de cada ponto, né, pode variar de empresa para empresa, né, de acordo com a exposição de criticidade que ela vai tomando, né, e isso cabe uma análise consultiva, né, Clodoaldo? Exatamente, né? Essa modelagem que você falou, né? E eu sempre uso essa premissa para todas essas necessidades da organização nos diferentes temas, né? Os frameworks, eles são ótimas referências para que se avalie o tamanho da empresa, né? As particularidades dela e se aplique os conceitos desse framework, né? Nunca como um pacote fechado. Exatamente. A gente também não está aqui, o objetivo aqui é te dar um pontapé inicial para você trilhar o seu caminho ou pedir ajuda para a gente, e a gente vai estar sempre à disposição de vocês. E deixa eu agora falar um pouquinho de processos, porque eu acho, a gente acredita muito aqui na Click Compliance que compliance é processo. Processo é o cerne de compliance. Se você não consegue fazer as coisas de forma repetitiva, né, de forma documentada, né, e é claro que quando você ganha escala nesse processo, né, você precisa de tecnologia para apoiar. Se você olhar aqui para o... Deixa eu seguir meu slide aqui. Se você olhar para o ciclo de vida de contratação, eu acho que cabe processo em diversos pontos do ciclo de vida, né? Desde o processo, desde o momento que você está qualificando, claro que a área de compras tem os seus critérios, né?
termos econômicos, de termos de qualidade de entrega, perfeito, para qualificar o fornecedor. Mas também o due diligence tem que oferecer essa qualificação, perfeito. E aí, uma vez que você combine esses dois resultados, né, o que é melhor para a empresa em termos de compra, o que é melhor para a empresa em termos de due diligence, você tem o processo de contratação, e aí você entra numa parte de onboarding, que também, para compliance, é fundamental, porque você está, na verdade, né, do inglês onboarding, você está trazendo esse fornecedor para dentro do teu negócio, né? Então, ele tem que entender, ele tem que conhecer, e você tem que ter certeza que ele conhece as suas políticas, né? E muitas vezes também ele tem que ser treinado em alguns aspectos, né? O Clodoaldo citou aí toda a parte de corrupção, né? Muitas vezes é um fornecedor que está te representando, perfeito, que leva a sua marca para a ponta, né? E aí com a lei, com a responsabilização objetiva, você também é arrastado, então ele tem que ser treinado, ele precisa ter ciência das políticas. E uma vez que começa a prestação de serviços, né, você tem que ter um processo de monitoramento dele e com critérios muito parecidos que você usou no due diligence. Né? Nessa parte de qualificação, né, tudo depende do volume de qualificação que você precisar, mas basicamente você vai precisar que o fornecedor te envie documentos, que ele preencha formulários e que você consiga, né, ou de forma manual ou com várias ferramentas que existem aí no mercado, capturar informações públicas para você verificar se ele está dentro dos seus critérios de due diligence. Então, se você olhar isso em escala, provavelmente você vai precisar de tecnologias de colaboração, né, de automação de processos para que isso faça sentido. Então, provavelmente, o seu processo de contratação começa no seu RP, e aí você vai ter que integrar isso por API, você vai ter que ter um portal, né, de forma que o fornecedor consiga interagir com você, né, e assim evita uma troca de e-mails, etc. e tal. Então, em paralelo, você pode utilizar ferramentas de legal research que, combinadas com informações que você recebe do seu fornecedor, você dispara uma análise para diversas áreas. Uma parte dessas análises pode ser automatizada e outra parte certamente não pode. Então, é interessante aqui como é que a gente pode usar estratégias de colaboração, de automação de processos para você envolver as outras áreas e fazer o processo andar, né? No final disso tudo, a gente puxa todos os resultados, gera um cálculo de rating, perfeito, e esse cálculo de rating pode voltar de novo para o sistema que solicitou a contratação daquele fornecedor. Falando um pouquinho de legal research, né, a gente, né, não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma ferramenta, existem excelentes ferramentas no mercado brasileiro e felizmente ou infelizmente, né, é o tipo de ferramenta que precisa de tropicalização. Não adianta você pegar uma ferramenta americana, uma ferramenta europeia, que ela não vai conseguir se adaptar à realidade de dados públicos aqui no Brasil. Então, você precisa de uma ferramenta que seja desenvolvida aqui no Brasil ou que esteja tropicalizada para uso aqui no Brasil, porque ela vai precisar percorrer diversas informações públicas no formato disponibilizado por esses órgãos, né? Diários oficiais, regulações, jurisprudência, certidões e assim por diante. E aí, é interessante você observar, na hora que você estiver utilizando esse processo selecionando essa ferramenta de legal research, que você selecione uma ferramenta que use inteligência artificial, né? Porque boa parte desses documentos são textos, né? Então,
esses textos precisam ser interpretados de alguma forma, né? Então, quanto mais inteligência artificial tiver nessas ferramentas, menos trabalho você vai ter para fazer análise depois. E aí, o tipo de inteligência artificial que é utilizada nesse tipo de análise é o que a gente chama de Natural Language Processing, né? Processamento de linguagem natural, que vai conseguir extrair de todos os documentos públicos o contexto, a semântica, perfeito, para juntar as informações de forma lógica. Depois que você faz toda essa parte de qualificação, a gente entra numa parte de onboarding. E aí um erro que eu percebo que muitas empresas cometem nesse processo de onboarding é que restringem esse processo de onboarding no caso, para os responsáveis legais da empresa. Né? A gente entende que não, que todos os colaboradores que participam daquele contrato perfeito que você vai firmar com essa empresa, com esse terceiro, tem que aceitar, tem que estar ciente da sua política, perfeito, e tem que ser treinado. Uma estratégia bastante interessante que você pode adotar para você ter certeza que isso vai acontecer é que no momento da contratação você exija que ele informe quais são os colaboradores que efetivamente vão participar daquele contrato. E aí, através de sistemas, você consegue imputar esses colaboradores e ter a certeza que ele vai aceitar suas políticas e realizar os seus treinamentos, né? E uma vez que ele começa a prestar o serviço, a gente entra numa parte de monitoramento, perfeito? Então, você vai ter que, de forma regular, coletar esses documentos, né, observar os prazos, né, provavelmente aquelas certidões que você coletou no momento de contratação podem vencer, principalmente se tratando de um contrato de longo prazo. Você vai ter que, se for uma certidão pública, você vai ter que recoletar aquela certidão, e aí, mais uma vez, é interessante a tecnologia, porque ou ela vai fazer a coleta automática para você, ou ela vai solicitar que o fornecedor entre de novo com aquela documentação. É interessante você ter tecnologia para te gerar alertas, né? E é claro que no framework que a gente está sugerindo, provavelmente ao longo da prestação do contrato, do serviço, o fornecedor pode ser reenquadrado em um perfil. Então, quando o Clodoaldo dividiu ali, olha, no nível crítico você tem que observar isso, no nível baixo você tem que observar aquilo. Então, ao longo da prestação de serviços, o fornecedor pode se reenquadrar. Então, você vai ter que realmente rodar uma complementação do due diligence para os pontos que você não tinha observado no momento da contratação. E aí, alguns exemplos aqui, perfeito, do que você tem que monitorar, né, complementando em cima do processo de due diligence, né, de acordo com o nível crítico, né, de novo, é importante observar que cada fornecedor você tem que ser tratado de acordo com a criticidade dele, né, não adianta você pegar ali um fornecedor que está te vendendo um serviço pontual, um valor pequeno, não crítico, não adianta você ocupar o seu tempo precioso com uma extensão enorme de verificações, e aí você não pode, de repente, não ter braço, por exemplo, para cuidar de um fornecedor muito mais crítico, que você precisa de fazer uma análise muito profunda. Então, é muito importante você fazer essa classificação antes de coletar as informações e fazer as análises, e essa classificação tem que ser revisada de tempos em tempos. E com isso, a gente passa aqui por um presente que a gente tem para vocês. Eu vou agora compartilhar um link para esse presente, mas não se preocupem que depois a gente compartilhe com vocês, só com os mais ansiosos, que eu sei que sempre tem alguém aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Legal, mandei para vocês aí um link para vocês depois baixarem a planilha, perfeito? A planilha gratuita, e agora eu vou abrir essa planilha aqui. E a gente vai, para vocês entenderem como é que ela vai funcionar. Deixa eu fechar aqui. Vou pedir só para o Clodoaldo me confirmar se a gente está vendo a planilha aqui. Então, você está vendo a planilha? Ótimo, legal, legal. Então, isso aqui é uma planilha Excel, né? Um Excel, qualquer Excel vai funcionar, perfeito? Não tem macro, a gente fez de uma forma que é bastante simples, né? Então, cada bin aqui tem um papel, né? Perfeito? Está um pouco pequeno, Marcelo. Se conseguir expandir um pouco... Conseguir expandir. Como é que eu faço para conseguir expandir? Eu acho que a expansão é de cada um. Você vai ter que expandir do seu lado aí. Então, nessa parte inicial aqui, a gente dá uma explicação de como é que são os passos, etc. e tal. Basicamente é o seguinte: a primeira coisa que você vai ter que fazer com essa planilha vai ser configurar ela, perfeito? Depois que ela estiver configurada, cada vez que você analisar um fornecedor, você vai gerar uma cópia dessa planilha para aquele fornecedor, tá? Então, uma vez que você entendeu essas instruções aqui, você já pode chegar aqui e excluir. Cadê aqui? Vou excluir essa aba de explicação. Perfeito, já entendi como é que funciona. Antes da gente começar a usá-la para algum fornecedor, a gente tem que configurar essa planilha. Então, a gente tem 3 abas aqui que estão em roxinho, que são as abas de configuração. Perfeito? Então, a primeira aba é uma aba de verificação, tá? Então, nessa aba é que a gente vai ter as perguntas, perfeito, que a gente vai fazer para a gente classificar o risco do fornecedor. Eu vou voltar nessa parte de configuração depois. Junto com a parte de verificação, a gente tem que configurar os parâmetros, perfeito? Então, aqui, a gente tem, por exemplo, os níveis de risco sugerido. Aqui, tudo nessa planilha está aberto para você poder modificar. Então, você tem o baixo, o médio, o alto, você pode mexer nesses níveis de risco à vontade. Depois, a gente tem a parte de parecer. Né? Então, se ele atingiu até 49 pontos, dá esse parecer, depois atingiu essa pontuação, dá esse parecer, um valor máximo aqui, dá o outro parecer. De novo, também, isso aqui você pode mexer à vontade. Né? Outro ponto aqui que a gente tem são os níveis de risco de acordo com o valor comprado. E o outro ponto que a gente tem aqui vão ser níveis de risco de acordo com a natureza do trabalho do fornecedor. Eu vou voltar nesses pontos aqui. O importante é o seguinte: uma vez que você configurou todas essas 3 abas, você vai fechar essas abas, vai ocultar, perfeito? Para que nenhum outro colaborador mexa nisso. Claro que você pode colocar no Excel, você pode colocar senhas para as pessoas não mexerem, etc e tal. Eu não estou aqui para dar aula de Excel para vocês, até porque deve ter gente na plateia que entende Excel mais que eu, não quero passar vergonha. Então, vamos lá. Configurei, perfeito. E agora eu vou começar a analisar um fornecedor. A primeira aba é uma aba de identificação. Então, eu vou botar aqui, ó, empresa exemplo. Anunciar exemplo, materiais de construção limitada. O CNPJ do fornecedor, o CNAE, quem é a pessoa lá de contato, é a Karen, que é a pessoa de contato lá. Quem são os sócios? Marcelo e Clodoaldo. O endereço,
Principais clientes, o cliente aqui, a Praxia, que é a empresa de consultoria do Clodoaldo, tem o cliente, tem o Click Compliance também, que é o cliente dele. E o que a gente vai contratar com ele? A gente vai contratar material de construção. Beleza, essa é uma parte de identificação, né? Interessante que a gente já meio que já coloca o nome da empresa aqui em tudo quanto é canto para facilitar. E agora a gente entra numa parte de classificação, né? Então, todas essas perguntas, etc. Então, vão vir da configuração. Então, por exemplo, o que eu estou contratando? Ah, isso aqui é uma associação desportiva, né? É uma ONG, é um despachante, é um agente. Todos esses itens aqui vêm da minha aba de parâmetros aqui. Perfeito? Então, você pode configurar aqui parâmetros que determinam a criticidade da sua contratação. Repara o seguinte, olha, se eu estou falando de um despachante, automaticamente ele vai puxar o nível de criticidade do meu fornecedor para alto. Então, se eu chegar aqui, olha, na classificação e dizer que é um despachante, ele já está dizendo, olha, eu sugiro que você trate esse fornecedor como um fornecedor de criticidade alta, tá? Mas eu vou deixar aqui como outros. Qual é o valor que eu vou contratar? Vou contratar R$1.000. R$1.000 não alterou a minha classificação, mas de repente se eu comprar aqui, sei lá, R$1 milhão, ele já alterou. De novo, esse parâmetro aqui vem também dos níveis aqui que você define de contratação. Então, a gente analisa não só aquela demanda, mas também como o valor acumulado de contratações ao longo do ano. Perfeito? Esses dois itens aqui vão definir os níveis de risco. Repara que eu já entrei num nível alto aqui, porque eu já fiquei acima de maior ou igual a 1 milhão. Voltando aqui para a classificação, aí a gente entra aqui nas perguntas classificatórias, né? Vou voltar aqui para meus R$1.000 aqui, né? O valor aqui é o mesmo critério, né? Na verdade, aqui é a conta pontual, aqui é a conta acumulada. Ah, tem envolvimento com agente público? Ah, sim. Repara que, olha só, já trouxe aqui para a classificação sugerida crítico, perfeito? De novo, isso aqui eu vou configurar aqui, né? Então, se você tem envolvimento com agente público, eu já sugiro um nível mais alto, né? Então, de acordo com cada pergunta, que você pode colocar mais perguntas aqui para ele usar aqui no momento de classificação. Então, vou voltar para não. Ah, é um acordo. Se for sim, de novo, ele joga para cima. Se não, para baixo. Perfeito? Não, não, não. Perfeito. Repare o seguinte, que do jeito que a gente configurou aqui, né, a nossa empresa exemplo aqui do Marcelo do Clodoaldo, a gente pode comprar R$1.000, perfeito? E é uma compra de material de construção, não crítica. Então, ele sugeriu para a gente um nível baixo. Perfeito. Mas se a gente estivesse falando de alguma coisa mais específica, que requer tem um agente público, etc. e tal, ele já joga para um nível mais alto. Mas isso não é necessariamente o nível que você vai utilizar. Então, a classificação te sugere o uso de um nível, perfeito? Mas a gente pode, por exemplo, usar um outro nível. E aí, se a gente usar outro nível, a gente tem que justificar isso para ficar documentado, perfeito? Então, se a gente usar o mesmo nível sugerido pela planilha, né, ele não acende a justificativa e está dizendo tudo bem, não tem problema, você está dentro do que o framework sugeriu para você. Se você
ele te sugeriu crítico e você realmente, eu vou fazer baixo mesmo assim, você tem que dizer aqui por que você tomou essa decisão. E aí, uma vez que você definiu o nível, né? Eu tomei essa decisão porque a empresa tem um histórico longo de contratações conosco. Vocês acham que isso é o suficiente, mas está documentado por que eu resolvi analisar para o nível baixo, né? E aí agora a gente está falando em colaboração. Então essa planilha ela vai ter que rodar as diversas áreas para que elas, de acordo com o nível que a gente está usando, a gente use a criticidade correta. Então, por exemplo, no caso de compras, apareceu apenas uma pergunta aqui. Perfeito? Então, o que está em vermelho é que precisa ser preenchido, né? No caso de compliance, já apareceu bastante coisa. Perfeito? No caso de financeiro, apareceu outras coisas. No caso de legal, não apareceu nada. Perfeito? Então, essas perguntas aqui, que vêm para cada departamento, elas vêm dessa aba critérios aqui. Perfeito? Então, você vai definir aqui, você tem liberdade para criar as perguntas para compra, para compliance, para financeiro, para a área legal, né? E para cada pergunta dessa, você vai definir de que nível ela é. Então, se for ela só vai aparecer de um nível, de outro nível, e qual é a pontuação que o fornecedor vai ganhar se bater a resposta lá. Então, por exemplo, aqui na área de compras, perfeito. O fornecedor tem as experiências que você for dizer aqui que sim, né? Beleza, né? Então, ele não ganhou pontuação, tipo assim, de risco, né? Mas se eu disser que não, a gente já está dizendo que essa aqui é uma resposta que vai ganhar pontuação. E idem para os outros os itens da planilha respondidos por cada área. Então, por exemplo, aqui, existe conflito de interesse? Vou colocar uma situação aqui. Não. Sim. 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 Vou botar aqui qualquer coisa só para... Importante vocês entenderem o funcionamento da planilha. Financeiro. De novo, vou preencher aqui. Não. Sim. Não. Aleatoriamente, tá? Porque essas perguntas são todas configuradas por vocês. Na parte legal não tem nada a ser respondido e no final a gente vai ter um resultado aqui. Então, aqui, por cada área aqui, a gente ganha uma pontuação, perfeito, uma quantidade de alertas, um resultado e um parecer. Esse resultado e parecer vem também da sua parametrização que você definiu aqui, perfeito? Então, nesse resultado aqui, eu ainda tenho aqui alguns gráficos, né? Quantidade de alertas, pontuações de risco por área, né? E um mapa de problemas, digamos assim, né? Então, a ideia aqui é que, uma vez que você configure, perfeito, todos esses critérios aqui, verificações, eu venho aqui e oculte da minha planilha e vire uma planilha para usar apenas com aquele fornecedor. E todos os fornecedores vão passar pelo mesmo crivo, perfeito? Então, isso é importante manter a consistência do processo. Eu acho que eu consegui passar por ela toda. Vou voltar aqui para o meu PowerPoint. Onde está você?
Legal. Então, essa planilha está disponível para vocês, perfeito. Ela é uma versão 1.0 desse trabalho que a gente fez, né? E é claro que uma coisa legal é que eu adoraria receber esse feedback de vocês no uso dessa planilha, né? Eu e o Clodoaldo, que a gente trabalhou um pouco nela, bastante nela aí. E uma vez que vocês baixem a planilha, toda vez que a gente, através dos feedbacks de vocês e tal, a gente vai gerando novas versões da planilha, versão 1.0, 1.1, 1.2, e a gente alerta para vocês, tem uma versão nova da planilha lá, de repente um errinho, você encontrou um errinho lá, um bugzinho, né? Você vai lá, Marcelo, tá dando errado isso aqui, acerta isso aqui, a gente corrige, levanta uma versão nova dela, passa para vocês, avisa vocês que tem uma versão dela e vocês fica à vontade para usar, né? Isso é um presente aqui da gente para vocês. É claro que a planilha serve para ajudar, né? Cabe customização, o Clodoaldo está aí para ajudar, se precisar fazer uma customização, e ela também não escala, né? Se você tem uma quantidade muito grande de fornecedores que você tem que avaliar, etc. e tal, cabe usar a tecnologia para automatizar esse processo da planilha. Mas eu acho que para quem não tem nada, é um grande passo inicial. Com isso, a gente encerra o nosso webinar, já temos aqui quase uma hora aqui, né? Mas eu gostaria muito de continuar essa conversa com vocês, né? A gente tem um painel de ideias e discussões lá no Compliance Talk, inclusive essa palestra de Due Diligence veio do lado do Ideias, então se vocês puderem ir lá contribuir, conversar com a gente, vai ser muito legal. A planilha, eu passei o link para vocês, mas o link está aqui de novo, vocês podem abrir à vontade. Nesse momento, eu vou abrir aqui para dúvidas. Então, vou pedir para a Karen ajudar a gente aqui, para que... vou começar lendo o que eu estou vendo pela frente aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui para você, Clodoaldo, lá da Gilsane. Tá vendo aí? Qual é a... Deixa eu ver. Na visão de vocês, vamos começar do último aqui. Na visão de vocês, a responsabilidade do IDIRIS é de qual área? Quem faz essas avaliações? Eu cheguei a comentar alguma coisa, é Gislaine, né? Gilsane, obrigado aí pela pergunta, Gilsane. É uma pergunta que não tem resposta certa, né? Eu comentei alguma coisa... eu comentei um pouco durante a apresentação, vai depender muito do nível de maturidade da organização. Geralmente, inicialmente, compliance ele tem uma participação mais direta, né, nesse processo. Mas à medida que as áreas gestoras elas vão adquirindo maturidade, se tem processos melhores estabelecidos, e aí essas ferramentas, essas tecnologias que o Marcelo comentou ajudam muito, né, as áreas vão passando a serem mais responsáveis por essas questões. Então, não tem uma resposta taxativa, né, a essa pergunta aí. Pode ser feito pela própria área de suprimento, a área de gestão de contratos, e pode ou não ter a participação de compliance. Em algumas organizações, eu cheguei a ver até a própria auditoria também atuando. O que mais aqui que a gente tem? Me ajuda aí, Karen. Chegou uma aqui, ó. Grande essa aqui, hein? Tá lendo aqui do Gilberto, Clodoaldo? Lê para mim aí, por favor, Marcelo. Tá um pouco... Depois de algumas experiências com prestadores de serviços de longo prazo em localidades remotas,
eu adotei fazer periodicamente algum double checks anualmente, show de bola, monitoramento. Empresas que após vencerem uma tomada de preço alteram a composição societária. No caso que me deparei, o prestador de serviço substituiu um dos sócios, com uma entrada de um político da região. O contrato foi rescindido. Criar uma rotina de consulta do CNPJ e QSA, o quadro societário, evitará surpresas. A inteligência artificial poderá alertar nesses perfis de fornecedores e disparar um alerta para essa consulta. Perfeito. Eu acho que aqui você já deu uma aula aqui para a gente, né? O que você falou é monitoramento, né? Assim como a nossa empresa, o terceiro tem um ciclo de vida, né? As empresas se alteram, elas podem fornecer, elas podem iniciar um relacionamento com você e depois expandir esse relacionamento para outras atividades, por exemplo, que tem um nível de risco maior. Perfeito, Clodoaldo? Né? Perfeito. E o caso que você colocou, muito bem exemplificado, é uma situação de extremo risco, perfeito? Que se você não efetivamente monitorar, você não consegue pegar. E, Gilberto, com escala, né? Com escala, as coisas ficam mais complicadas. E aí é muito importante usar tecnologia, né? Para você fazer esse monitoramento constante de informações públicas e gerando alertas para você. Gilberto, obrigado pela contribuição, tá? Vamos ver aqui, da Gilsane de novo. Pode explicar melhor essa parte das áreas, compras, financeiro, cada área que vai responder? Ou quem estiver fazendo a due diligence? Tá, provavelmente você está falando da planilha, né? A Karen até colocou aqui. A gente não tem uma resposta certa, né? No momento que você adotar um framework desse de due diligence, você vai ter que identificar os atores que vão participar, né? De repente você tem essas caixinhas bem definidas na sua empresa, né? Você tem uma área legal, jurídica, que pode assumir uma parte das verificações, você tem uma área de compras que assume outra parte das verificações, você vai ter que fazer esse mapeamento, perfeito? E distribuir essas perguntas para esses departamentos. Certo, Clodoaldo? Você quer complementar com alguma coisa? Eu acho que a melhor área, por exemplo, né, trazendo um exemplo concreto, né, para analisar as questões financeiras, é a área de finanças, é a que tem mais expertise, é a que tem know-how para isso, né? Então, o ideal é que essa área tenha condições de fazer essa checagem, né? Talvez a dúvida que fica maior é em relação às questões mesmo de compliance, né? Até pelo termo compliance, né? É a área de compliance que precisa fazer essas verificações, porque acho que se você tiver uma área financeira e uma área legal, elas devem responder a esses aspectos específicos. Eu acho que a dúvida maior das organizações é em relação às questões mesmo reputacionais, se a própria área de suprimentos não poderia fazer essa verificação, né? E aí eu entendo que aí sim tem essa questão que é mutável, né, de acordo com a maturidade. Se você tiver já processos estabelecidos, ferramentas, né, nada impede que a área de suprimentos faça essa checagem. E que compliance, até o nosso colega Roberto depois comentou, né, faça um quality assurance, né? Ele não participa do processo, mas ele vai periodicamente e faz não quero chamar de auditoria, né? Eu chamaria de quality assurance, para ver se os procedimentos estão sendo seguidos, formalizados, né? Fazem sentido, né? Faz sentido, você deu um exemplo hipotético ali, mas faz sentido a ferramenta classificar como crítico e a área escolher ou colocar um risco baixo, né? Tá, beleza, eu acho que é por aí. O Alex colocou assim, eu poderia implementar algumas funcionalidades de consulta
de dados abertos, né, nela para ótimo, Alex. Se você fizer isso, por favor, traga de volta aí essas melhorias para a gente compartilhar com todo mundo. Pode ficar tranquilo que eu vou te dar os créditos aí das melhorias que você implementar. Gente, eu acho que a gente já está chegando ao final. Tem mais a Gilsane aqui, vamos colocar mais uma pergunta. Acho que a gente vai pegar mais uma pergunta para a gente encerrar aqui. Trabalhei para monitores nomeados pelo DOJ e eles valorizavam muito os forms e solução para monitorar os fornecedores. E conforme exposto pelo palestrante, o nível de rigor aumenta conforme as características do fornecedor. Perfeito. Gilsane, perdão, Gilberto, né, colocou isso aqui? Ah, meu Deus. Gilsane, perdão, grato pelas respostas, entendo que as discussões podem estar na política de gestão de terceiros. Certo, Clodoaldo? Alguém comentou, né, a gente não falou, mas é muito importante, né, todo esse processo está apoiado em uma política de due diligence, né, uma política e até mesmo procedimentos, né, que vão trazer, além dos direcionamentos, como de fato operacionalmente, quando você já tem isso desenhado na organização, isso se dá. Então, sim, a política também é um elemento nesse processo de due diligence muito importante para garantir padronização. Né, e aproveitando aqui para fazer um jabazinho do Click Compliance, né, com o Click Compliance você consegue garantir que a sua política de terceiros seja de conhecimento das pessoas que vão executar. Gilberto, trabalhei para monitores nomeados do DOJ e eles valorizavam muito os forms para monitorar os fornecedores. E conforme exposto pelos participantes, o nível de rigor aumenta conforme a característica do fornecedor. Gilberto, muito obrigado pela sua contribuição. Está muito alinhada com o que a gente está tentando fazer e, de repente, criar pelo menos uma modelagem mínima, né, para quem não sabe por onde começar a estruturar os seus processos. Alguma observação, Clodoaldo, para a gente fechar? Um comentário, né, quando você não tem nenhuma diretriz, né, você não tem nenhum modelo, né, eu já vi situações de empresas que não faziam contrato, né, ou não tinham essa atenção para os fornecedores, e do dia para a noite ela decidiu, tudo agora precisa ter contrato. Né, eu acho que em alguma medida todos já escutaram, né, se não vivenciaram, escutaram histórias sobre essas decisões da empresa, né? Geralmente de forma reativa, né? Ocorreu algum problema com o fornecedor e agora tudo precisa de contrato. Igualmente é um problema, né? Não ter critério para ter contrato e eventualmente não ter, e fazer contrato para tudo. A sua empresa não vai andar, né? Vai ficar todo mundo maluco, se debatendo, né? E vai travar a companhia. Então, mais uma colocação aí de situações que justificam a gente continuar trabalhando aí em cima desse framework aí. Gente, eu vou ter que encerrar, já está tarde, mas a gente se compromete aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa aqui que precisar, os contatos da gente estão aqui, de continuar essa conversa. A planilha está disponível para todo mundo, qualquer contribuição crítica, positiva, negativa, a gente fez com muito carinho para vocês, espero que vocês consigam ajudar a gente a melhorar e para a gente entregar de volta para a comunidade de compliance mais valor. Obrigado de novo ao Clodoaldo, né, um trabalho que a gente fez junto, bem legal, que adorei fazer esse trabalho. Né? Obrigado a vocês aqui que ficaram até agora, tá tudo gravado, disponível lá para vocês baixarem, né? E espero que a gente consiga se encontrar de novo aí, mesmo em pandemia, fazendo outro Compliance Talks desse aqui que eu adorei fazer. Gente, muito obrigado, valeu, tchau. Tchau, obrigado a todos.